Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a este canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o problema que é ter que receber uma herança, por melhor que seja aqui no Brasil, porque nós temos que deixar um pedaço enorme para o governo pagando a tributação de herança, que é o grande problema do processo de inventário. Bom, hoje nós sabemos que a tributação é algo que o governo brasileiro está correndo atrás. O déficit é muito grande e o foco é tributar. E entre os focos de tributação, nós temos a tributação do imposto de herança, que nós já sabemos que já está aumentando aqui no Brasil por conta da reforma tributária. E logo ali na frente vai aumentar ainda mais por causa de uma resolução lá no Senado. Então, o que vai acontecer? Agora, com a reforma tributária, onde não é 8%, né, o estado onde não é 8%, que é o teto aqui no Brasil, eles já podem aumentar para 8%, fazendo a alíquota progressiva, que é o que ficou estipulado dentro da reforma tributária. Então a primeira coisa que vai acontecer é isso, sem precisar praticamente fazer nada. Estado como São Paulo, por exemplo, onde a alíquota máxima era 4%, já vai poder fazer, então, tributar em 8%. A alíquota lá deve ser progressiva de 2% a 8%. Então aqueles que tinham teto máximo de 4% já vai dobrar o imposto, chegando a 8%. Então nós sabemos que São Paulo, onde é o centro, onde tem a maior, vamos dizer assim, movimentação tributária do Brasil, uma grande movimentação, vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas que precisam, então, pagar o imposto de herança. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender, que o governo ele vai ficar com uma fatia ainda maior do seu patrimônio, patrimônio da sua família, quando ela tiver que passar pelo processo do inventário. E aí sim, o governo vai buscar cada vez mais fatiar o seu patrimônio. Isso mesmo, os seus herdeiros, nós, nossos filhos ficarão com a parte menor. O governo vai levar a fatia limpa, aquela que não tem problema nenhum porque está só recebendo. A família vai perder um pedaço para que isso aconteça. E aí nós podemos pensar o seguinte, mas não tem como eu evitar que isso aconteça? Não dá para dar um jeitinho ali para que a nossa família não passe pelo processo de inventário? Muitas pessoas pensam o seguinte, tem um jeito de a gente resolver. Vamos fazer uma doação de bens para os nossos filhos. Ou até mesmo, vamos fazer um testamento, vamos organizar a sucessão. Só que as pessoas não sabem que o custo da doação é muito alto. Muitas vezes, praticamente o mesmo custo de inventário, porque tem que pagar o imposto, que é calculado sobre o valor de mercado. Então, é um custo muito alto para fazer uma doação. E tem vários problemas ali. Você fez doação, você não é mais o dono do patrimônio, você pode ser, no máximo, usufrutuário. Então, se você passou em doação, você não é mais dono, não dá para voltar atrás. Então, tem uma série de problemas aí. Doação, você perde o controle e é caro. E testamento é uma coisa muito parecida também. Um dia ainda tem que ir para a justiça abrir esse testamento. Então, doação e testamento, na minha opinião, são fontes de brigas, de desentendimentos familiares que só causam tumulto e perda financeira. Então, as pessoas que não sabem uma forma melhor de resolver, pensam em doação e testamento. Mas digo para você, não é a melhor forma, porque é caro, é problemático e não resolve de verdade o problema, porque também a própria doação e o testamento são limitados a 50% do patrimônio. O resto tem que ficar para a legítima. Então, a gente chega numa encruzilhada. Bom, o governo vai fatiar o nosso patrimônio, vai pegar um pedaço grande por causa da tributação de herança, mas não dá para fazer doação e testamento. Mas, meu Deus, o que vamos fazer, então, para poder resolver o problema da sucessão patrimonial e tentar escapar deste processo de inventário? E aí que eu entro. Vocês sabem que aqui no nosso canal nós falamos sobre planejamento patrimonial, eu sou advogado especialista nesta área e eu sempre levo para meus clientes, para aquelas pessoas que estão buscando informações, um conhecimento específico, que é o planejamento patrimonial através de holding, que pode ser uma holding empresarial, uma holding patrimonial, uma holding de participação apenas, enfim, dependendo da realidade daquela família, se é empresa, se é patrimônio, se é dinheiro, cada uma dessas realidades vai ter o seu próprio planejamento. Pode ser um planejamento financeiro, patrimonial, um planejamento apenas da empresa ou para gerir os negócios, locações de imóveis, etc. Então, cada uma dessas realidades vai ter uma solução específica. E é neste ponto que nós trabalhamos, então, que nós podemos falar com propriedade, que a holding, o planejamento patrimonial, é a melhor forma de resolver o problema do inventário. Holding é um sistema de organizar o seu patrimônio e os seus bens.
aonde você tira o patrimônio que hoje está todo na pessoa física. Pensa, você tem a sua casa, o seu carro, todos os seus bens registrados no seu CPF. Você pega esse patrimônio, transfere para dentro de uma organização que tem por base pessoa jurídica. Então pensa que você tira dali e passa para dentro de uma pessoa jurídica ou para pessoas jurídicas que vão fazer parte daquela organização. E ali sim, você cria várias estratégias que evitam o inventário, que trazem soluções como, por exemplo, o patrimônio não ser perdido em processos, para que não se comunique com dívidas de terceiros, para que depois a Justiça do Trabalho não venha buscar patrimônio que você construiu de forma limpa, íntegra e que não deve, vamos dizer assim, pagar aquela dívida, né? Porque esse sistema ele traz muita proteção, mas ele não traz proteção contra fraudes. Então, se a dívida já existia, já estava consolidada, não adianta passar para a holding. Agora, se você transferir para dentro do sistema, vai trazer uma economia financeira, uma organização patrimonial muito grande. E, sobretudo, você pode organizar a sua sucessão para os seus filhos, de que forma esse patrimônio vai ficar distribuído. E diferente do inventário, onde cada um recebe o percentual, dentro de uma holding você pode estabelecer quem vai administrar qual bem. Então você tem uma forma de organizar o seu planejamento muito mais abrangente, uma amplitude muito grande de poder fazer isso. E melhor é que você ainda não perde o controle. Você transfere para lá, mas você ou vocês, né, os donos do patrimônio, continuam no controle de absolutamente tudo. Você não perde nada do controle, nem da administração dos seus bens. Ou seja, você tira da pessoa física, coloca na sua instituição familiar, na sua holding, e você continua sendo o dono de tudo, absolutamente. Então, olha só que maravilha, você evita o inventário, não precisa fazer doação, não precisa fazer testamento e você continua no absoluto controle de tudo. Você pode fazer o que quiser. Essa organização, ela é fantástica. Só que eu gostaria de te dar o seguinte alerta. Não adianta você pegar o seu patrimônio e colocar dentro de uma pessoa jurídica. Isso não evita o processo de inventário, inclusive sobre aquele bem, sobre aqueles imóveis que você coloca lá na sua empresa. Você tem que ter a estratégia. Tem ali uma enormidade de leis que você precisa entender, que você precisa colocar como estratégia de construção do planejamento. Porque senão você pensa que tem uma holding e não tem. Portanto, o mais importante é que depois que você se decidir por fazer esse planejamento é contratar um profissional que realmente conheça essa estratégia, conheça todo o serviço de holding para que ele comece e termine esse sistema e tudo não fique pelo caminho. E aí você lá pensando que tem uma organização, achando que tem uma holding, na verdade não tem. E eu já vi de tudo e muitas vezes me consultam para eu dizer como é que está aquela organização e eu acabo constatando que aquilo nem holding é. Então, é muito importante também que você tenha o assessoramento de um profissional realmente habilitado para construir uma holding. Muito bem, este era o nosso vídeo de hoje, mostrar para que você entenda que o Estado, o governo, ele quer fatiar, ele quer pegar um pedaço dos seus bens através do imposto de herança, que já está grande demais e ele vai aumentar mais ainda. Então, tome cuidado com isso, busque se planejar, se organizar. Espero que eu tenha contribuído um pouco para isso, para você entenda um pouco mais sobre planejamento patrimonial, que a partir daqui você também busque, então, meios de poder concretizar a sua holding, construir a sua holding familiar. Se você gostou, deixe seu like, envie esse vídeo para alguém que também talvez precise conhecer um pouco mais sobre planejamento patrimonial. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.